pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou esclarecer uma dúvida muito comum no nosso dia a dia, que é se vale ou não a pena tomar colágeno. Quando a gente pensa a nível de envelhecimento, que a pele vai ficando mais opaca, mais flácida, realmente parece muito razoável a gente utilizar colágeno para fazer essa compensação do que é perdido ao longo do processo de envelhecimento. Mas para a gente entender se realmente vale ou não a pena, é preciso a gente ter alguns conceitos muito bem estabelecidos. A primeira coisa é que a gente envelhece e perde colágeno na nossa vida por dois diferentes mecanismos. O primeiro mecanismo é o envelhecimento extrínseco, ou seja, é aquele envelhecimento causado por fatores ambientais, como sol, cigarro, poluição, estresse e alimentação. E o segundo mecanismo de envelhecimento é chamado de envelhecimento intrínseco, que é aquele envelhecimento genético, envelhecimento cronológico, aquele que todos nós vamos estar submetidos. E quando a gente tem a soma desses dois mecanismos, a gente começa a reduzir a produção de uma célula que é chamada de fibroblasto, que é a célula responsável pela produção de colágeno. Então, ao longo da nossa vida, por esses mecanismos, a gente não apenas reduz a produção de colágeno que é produzida, mas também a gente aumenta a destruição, a degradação dessa célula que é o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno. Logo, a gente não só produz menos, como destrói mais colágeno. E aí, claro, parece muito razoável a gente ingerir colágeno para fazer essa compensação. É importante a gente ter em mente que os melhores colágenos, eles vão ser aqueles colágenos bioativos, aqueles colágenos que são quebrados em peptídeos bem pequenininhos, porque se a molécula é muito grande, ela não acaba não sendo absorvida. E por isso existe tanta diferença entre os colágenos de e de uma outra marca existentes no mercado. No ano passado foi publicado um trabalho científico de muita qualidade, que é chamado de revisão sistemática, que é um trabalho que acompanhou cerca de 800 pacientes ao longo de um tempo e comparou esse grupo de pacientes que usaram colágeno com um grupo placebo, ou seja, um grupo que não utilizou nenhum tipo de reposição de colágeno. E foi mostrado por esse trabalho que realmente vale a pena tomar colágeno, porque os pacientes que foram acompanhados, que usaram a medicação, tiveram ao longo do tempo uma melhora das rugas, uma melhora do viço, uma melhora da elasticidade da pele. Então, segundo esse trabalho, de fato, valeria a pena a gente usar o colágeno. Um grande questionamento e uma coisa que a gente tem que ter em relação à crítica em relação a essa questão e também em relação a esse trabalho é que não foi comparado com um grupo de pessoas que tem uma dieta mais rica em proteínas ou, por exemplo, fazem suplementação com algum suplemento à base de proteína, como, por exemplo, é o whey protein. E a pergunta é, será que se eu tiver uma alimentação mais rica em proteínas ou eu fizer uma dieta ou uma suplementação à base, por exemplo, de whey protein, eu não vou ter o mesmo resultado do que utilizar o colágeno, já que o colágeno é um peptídeo de proteínas, uma cadeia de aminoácidos, e isso o trabalho não falou pra gente. Então, a gente não sabe se vale a pena você tomar colágeno ou se valeria a pena você ter uma dieta mais com proteínas ou repondo a proteína, como, por exemplo, o whey protein. Se a gente comparar com o estado basal, ou seja, aquela pessoa que não faz nenhum tipo de dieta específica para proteína, com certeza vale a pena a reposição do colágeno. E se a gente está falando de uma coisa de longo prazo, ou seja, para balancear o colágeno que está sendo perdido, essa reposição de colágeno ela tem que ser feita de longo prazo. Então, não é uma coisa que você vai tomar 2, 3 meses e você já vai ver o resultado. E claro, para que o colágeno seja aquela molécula pequena, aquela molécula de qualidade para ser absorvida, são marcas que habitualmente custam mais caro no mercado. Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente que vai ser um trabalho um custo mais oneroso ao longo do tempo. E aí vem uma outra segunda dúvida. A gente sabe que hoje existem no mercado medicações, procedimentos à base para estimular a formação de colágeno, principalmente os bioestimuladores de colágeno, que são duas principais marcas, que é o Sculptra e o Radiesse, ou tecnologias como ultrassom microfocado e, por exemplo, uma radiofrequência microagulhada.
E aí, o que vale a pena? Eu fazer um desses procedimentos que comprovadamente estimulam o colágeno localizado, embora sejam produtos mais caros, procedimentos mais caros, se você considerar o que você vai gastar de colágeno ao longo do tempo, no final dê a mesma coisa. Então, isso a gente não sabe. O que na prática a gente acaba recomendando? Para aquele paciente que vem ao consultório para fazer, por exemplo, um Sculptra, um Radiesse, que são os bioestimuladores do colágeno, ou para fazer uma tecnologia como um ultrassom microfocado, é naqueles primeiros 3, 4 meses em que o procedimento está produzindo colágeno, que o paciente faça a reposição pelo menos durante aquele período. E para aqueles que não desejam vir fazer esse tipo de procedimento, aí poderia, por exemplo, utilizar o colágeno mais de longa data. Mas então, a grande dúvida é, se a gente comparar, a grande questão, na verdade, é que se a gente comparar com um grupo normal, uma população que não tem nenhum tipo de dieta, não faz nenhum tipo de procedimento, com certeza a reposição do colágeno vale a pena. Agora, se vale mais a pena você tomar colágeno ou fazer uma dieta rica em proteínas, ou suplementar com whey protein, ou então, se vale a pena tomar colágeno, ou então vir ao consultório e fazer procedimentos que comprovadamente aumentam o colágeno da pele, como os bioestimuladores e o ultrassom microfocado, isso é uma coisa que ainda não se tem a resposta. E se vocês gostaram, pode dar um like aqui no vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários que eu respondo para vocês.